Vamos lá falar do Santa Cruz a partir de agora. O Santa que viu nesse meio tempo, gente que passou aí os últimos dias, né, sem as informações aqui no nosso giro esportivo. Nesse meio tempo, o Santa conseguiu a rescisão contratual com 2 atletas. O volante Daniel Pereira, muito tempo entregue ao departamento médico, última partida que havia feito com a camisa do Santa em março, e acabou tendo aí esse vínculo rescindido. E com a publicação no boletim da CBF, assim como nesta segunda-feira, a gente viu o nome do zagueiro Luiz Paim. Esse nem chegou a vestir a camisa do Santa Cruz. Chegou para um período de testes, acabou sendo emprestado a uma outra equipe, estava na Penapolense, retornou ao Santa Cruz apenas com uma maneira formal, né, da parte documental do atleta pelo clube que até então tinha os seus direitos, mas é outro que também rescindiu um vínculo com o Santa Cruz. Santa agora tem mais 4 atletas que aguardam essa rescisão contratual. O volante Emerson Souza e os atacantes Matheus Alessandro, Maranhão e Iago Silva. Todos eles atacantes. São 4 nomes para que o Santa possa fechar as rescisões contratuais de atletas que estiveram nesse último elenco da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente viu a informação também da promessa da base, né? O garoto Kevin, que participou da campanha do Santa do Pernambucano Sub-20, deixou o Arruda, rescindiu o contrato na última quarta-feira. Kevin já chegou a ser emprestado ao Internacional de Porto Alegre. Nessa última temporada, 11 jogos e 1 gol anotado. É um atleta que nem foi, inclusive, relacionado para o último jogo que aconteceu na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, que definiu na ocasião o título para o Retrô, o título do Pernambucano Sub-20, de forma inédita para a Fênix na final contra a equipe do Santa Cruz. Tomou o mesmo caminho de Eduardo Guedes. Esse recebeu oportunidades no profissional. No caso do Kevin, estava nessa expectativa de, quem sabe, pelo menos ganhar ali minutos na equipe de cima do Santa Cruz, e acabou não acontecendo. E ele segue agora o seu rumo para uma outra equipe. Só para a gente refrescar a mente do torcedor do Santa, o Eduardo Guedes acabou assinando com Barra de Santa Catarina, uma equipe que está disputando a Copa Estadual, e que aí, diferentemente do Santa Cruz, em 2024, Barra de Santa Catarina terá a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Em relação a futebol, ainda antes de a gente entrar no assunto executivo versus conselho deliberativo, dia 6 de janeiro já está aí a data base do primeiro jogo do Santa Cruz em 2024. É a prévia da Copa do Nordeste do ano que vem. A fase preliminar, o Santa está classificado, assim como a equipe do Retrô. Vale destacar que a pré-Copa do Nordeste, o Santa entrou na disputa via ranking. Conseguiu pelo ranking da CBF. O Retrô por ter sido vice-campeão pernambucano, e o Náutico entrou na fase de grupos também pelo ranking. Até porque na fase de grupos a Copa do Nordeste define as vagas diretas para os campeões, os 9 campeões estaduais, e os 3 melhores ranqueados, no caso ali de Pernambuco, Bahia e Ceará, que são as 3 principais federações, não necessariamente nessa ordem, né? Até porque agora o Ceará tem uma ampla vantagem, Bahia também, muito pela presença do tricolor de aço na primeira divisão, e o futebol pernambucano ainda se arrastando, mas ainda na terceira posição. Mas se não tomar cuidado, quem sabe até perdendo espaço para o futebol alagoano, e consequentemente perdendo esse direito de ter uma vaga a mais em algumas competições a nível regional e nacional. Então o Santa entrou via ranking na pré-Copa do Nordeste. Acredito que o formato deva ser o mesmo. O Santa deve ter a primeira fase em um jogo único, ainda não se sabe se no Arruda ou fora de casa, a depender do adversário. E num segundo momento também um jogo único, assim como aconteceu na temporada passada, na temporada deste ano, né? Que para o Santa já é uma temporada passada, né? Já sem jogos oficiais, onde o Santa bateu o Caucaia, depois bateu o Botafogo da Paraíba e entrou na fase de grupos da Copa do Nordeste deste ano. Então deve ser o mesmo caminho, o mesmo formato de disputa, com essa partida
primeira, né, de 2024 do Santa, marcada para 6 de janeiro. Em relação à parte, né, de direção do clube, até a última informação que tínhamos aqui foi sobre o Bartolomeu Bueno, que é presidente de honra do Conselho Deliberativo do Santa e desembargador, que está sendo o intermediador das conversas entre o jurídico do Conselho Deliberativo e o jurídico da cadeira executiva, para tentar um consenso entre Antônio Luiz Neto e Marino Abreu, para que o Santa possa tocar os seus objetivos, pelo menos a médio prazo, que é a implementação da SAF, que é também esse processo de recuperação judicial e também outros pontos. O que Antônio Luiz Neto está querendo, pelo menos de momento, é terminar o seu mandato, que vai até dezembro. O Santa vai passar ainda por um processo eleitoral, que para muitos torcedores já devia ter sido adiantado, né? Algo que já poderia ter sido discutido pelo Conselho, para que as chapas já pudessem estar se formando, para que o Santa Cruz ele já pudesse ganhar tempo no seu planejamento, pensando no ano que vem. Embora um ano que vem mais enxuto em termos de futebol, de calendário, mas que é um ano que precisa ser planejado, porque se 2024 der errado, 2025 tem tudo também para dar errado. Um ano depende do outro. Então, nesse caso, já era para estar falando de futebol, e o que a gente está vendo é que as ideias do executivo não batem com as ideias do conselho. A primeira reunião feita entre as partes não chegou a um consenso. Uma segunda reunião será marcada entre as partes para que o Conselho Deliberativo aceite alguns dos pedidos do Executivo. Em caso de Marino Abreu, presidente atual do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, não aceitar ou não chegar a um consenso com as ideias do Executivo, mais uma vez, Ricardo de Paula, que é o interventor que participa também dessa recuperação judicial, vai estar aí a par e à frente das decisões a serem tomadas pelo Deliberativo para que o Executivo possa trabalhar. Pelo menos são as informações que constam para a gente em relação a essa situação. É um impasse que faz com que o Santa atrase, né, esse processo, tanto eleitoral do clube, como também não tenha acordo com credores em relação à recuperação judicial, e muito menos ainda esses impasses, essas rusgas a serem administradas pelos elos diretivos do clube, fazem com que a implementação da SAF ela dê uma atrasada. A maioria dos clubes que implementam a sociedade anônima do futebol, eles conseguem ter a paz entre seus elos deliberativo, executivo, sócios, todos estão numa mesma direção. No Santa, já há algum tempo, tanto o deliberativo como o executivo estão em direções contrárias. E isso traz um certo atraso, até mesmo no anúncio, na divulgação, em mais detalhes de como será essa SAF do Santa Cruz. A gente vai estar acompanhando mais detalhes a respeito de toda essa situação, também aguardar nessa próxima reunião entre as partes e também trazer novidades do futebol a partir de amanhã, a gente voltando aqui e falando muito mais do Santa aqui no nosso Giro Esportivo.